Olá, eu faço companhia para você a partir de agora no Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar o que acontece com quem fura a fila da vacinação contra a Covid-19. Você sabia que isso é crime e as pessoas podem responder até criminalmente? Daqui a pouco, em uma entrevista ao vivo, um advogado vai trazer todos os detalhes deste assunto. E ainda nesta edição você vai ver que golpes continuam sendo aplicados sobre a venda ilegal de vacinas contra a Covid-19. Sabe como se proteger disso e não cair na armadilha? Vamos mostrar já já. E tem mais! Vamos ver como foi a cerimônia que nomeou hoje o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro. A celebração foi realizada na Catedral Metropolitana de Brasília. Fica comigo porque o JBN de hoje já está no ar. Eu começo essa edição do nosso Jornal Boa Notícia mandando um abraço para você, para toda a sua família, muito especial para quem está aqui junto conosco acompanhando a programação da TV das Bênçãos do Pai. Uma excelente quarta para todos nós. E começamos falando de um assunto que virou manchete, infelizmente, na maioria das agências de notícias de todo o Brasil. São os chamados fura-filas da vacinação contra a Covid-19. Você sabe que isso é crime. Quem vai falar a respeito com a gente agora desse assunto é o advogado Rafael Arruda. Boa tarde, doutor Rafael. Explica para a gente o que diz a lei brasileira a respeito dessa prática. Boa tarde, Carol. Muito boa tarde a todos. Bem, Carol, antes de mais nada, é importante dizer que o ato de furar a fila, quando estamos aí no meio de uma pandemia, representa uma degradação moral muito grande. Ou seja, nós temos aí a clara manifestação do jeitinho brasileiro, em que o individualismo prevalece sobre o interesse coletivo. Isso é muito ruim, isso é muito criticável. Porque, como eu disse, estamos no meio de uma severa crise sanitária, com a pandemia ceifando muitas vidas. Então, evidentemente que para aqueles agentes, públicos ou privados, que cometem essa transgressão de furar a fila, e ao furar a fila, eles deixam, portanto, de dar cumprimento a um calendário de vacinação que, inclusive, estabelece grupos prioritários. Quando isso acontece, há muitos instrumentos na ordem jurídica para a responsabilização dessas pessoas. O sujeito, portanto, pode responder pela prática do crime de infração de medida sanitária preventiva, pode responder também pelo crime de corrupção ativa e passiva, pelo crime de peculato, que são crimes que prevêem penas de 2 a 12 anos de prisão. Ou seja, falamos aqui de uma repercussão na área penal. Mas nós vimos também pelo noticiário que no país havia ou pode haver inclusive prefeitos em cidades do interior envolvidos no desvio, no não cumprimento do calendário de vacinação e dos grupos prioritários. Então, portanto, se o prefeito encontra-se envolvido, para este gestor público pode haver inclusive o crime de responsabilidade em razão do desvio de bens, no caso vacinas, para benefício próprio ou de terceiros. Sem contar, Carol, que os agentes públicos em geral, os servidores públicos, podem ainda responder por improbidade administrativa, por violação aos princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, estando, portanto, os servidores públicos sujeitos às penas de pagamento de multa, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Aqui, portanto, uma responsabilização de caráter civil. Sem prejuízo ainda de estes servidores públicos envolvidos
responderem a processos administrativos disciplinares. Então veja que no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo, é possível sim responsabilizar essas pessoas que deram ensejo a essa situação, como eu falei no início, tão criticável. Doutor Rafael, na prática, um servidor público que for conivente com esse crime, que favorecer, seja um parente, seja uma autoridade, seja uma pessoa amiga, com essa prática, ela pode chegar até a ser exonerada, esse servidor? Certamente. No limite, pode haver inclusive a perda da função pública, mediante demissão deste agente público que, contrariando a lei, o calendário nacional de vacinação e a fixação de grupos prioritários, conceda esse privilégio, esse favor, esse tratamento diferenciado a alguém que não deveria ser vacinado naquele momento. Então, certamente, há sim a possibilidade de sanção disciplinar, que pode culminar, inclusive, com a perda do cargo público. O senhor fala de Goiânia, estados e municípios têm autonomia, nós sabemos disso, mas essa regra que o senhor bem explicou, vale para todo o território? Vale para todo o território nacional. Primeiro porque os tipos penais, ou seja, as situações que configuram crime, estão previstas no Código Penal e alcançam, portanto, todos os brasileiros. Com relação à improbidade administrativa, a lei nacional que disciplina o assunto, portanto, aplicável a todos os entes federados e a todos os agentes públicos. Quanto à sanção disciplinar aplicável a servidores públicos, isso vai depender do estatuto aplicável a cada servidor, uma vez que União, Estados e municípios dispõem de autonomia para a elaboração dos seus códigos disciplinares. Então, a pena cabível a cada servidor vai depender do ente federado a que aquele servidor se vincula, que pode ser a União, Estados ou municípios. Um fator muito importante, como denunciar. Eu estou ali, comprovei uma situação dessas de fura-fila, eu ligo para o Ministério Público, eu chamo a polícia, eu faço o quê, doutor? Neste caso, é muito importante que a população, especialmente, por meio do controle social, esteja atenta para que não haja esse tipo de desvio de finalidade, para que não haja esse tipo de ato que configura crime e configura também improbidade. O que é então que pode fazer o cidadão? Antes de mais nada, levar o caso ao conhecimento da autoridade municipal ou estadual, conforme o caso, por meio, sobretudo, dos canais de ouvidoria. Este pode ser um primeiro contato com a administração pública, para que a administração pública adote medidas de controle interno e de punição. Para além disso, o cidadão pode também levar o caso ao conhecimento do Ministério Público, para que então o Ministério Público apure eventual responsabilidade e adote as medidas judiciais cabíveis. Também é sempre possível a comunicação disso à Polícia Civil, para que investigações sejam realizadas e, como eu disse aqui, sejam punidos os autores que deram caso à prática tão criticável. Doutor Rafael, em nome de toda a equipe da TV Pai Eterno, agradecemos a sua participação. Ótimo dia, esperamos aí então que fique esse pedido de consciência a favor da coletividade para todos nós, o tanto que é importante as pessoas serem éticas, serem corretas e não desrespeitar esse grupo de risco, porque ele não foi criado por acaso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. E nós voltamos a falar aqui no JBN sobre as fraudes em relação a outro problema que envolve também as vacinas. É a venda de vacinas. Para você que está nos acompanhando, não existe essa venda de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Não existe. Se tem alguém oferecendo vacina para você comprar aí na sua cidade, no seu estado, saiba que isso é golpe, é crime.
E aí a ansiedade, o desespero, a pressa das pessoas em serem vacinadas está fazendo com que esse tipo de golpe dispare. E aí os especialistas alertam sobre anúncios que são um perigo tanto para a saúde quanto para o nosso bolso. Vamos ver. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil está sendo feita pelas secretarias de saúde dos estados e municípios, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. A maior parte dos países segue a orientação de priorização de vacinação que é determinada pela OMS. E essa priorização, ela tem como fator maior proteger aquelas pessoas cujo risco de adoecimento grave e de óbitos é maior. Então, é por isso que a gente começa pelas pessoas que estão na linha de frente e pelos idosos com comorbidades, os idosos mais idosos com comorbidades, principalmente aqueles nesse momento que estão institucionalizados, né, pela própria questão clínica e pela facilidade de vacinação. E daí para frente a gente vai decrescendo em termos de risco, né? As pessoas com menor risco vão seguindo e sendo vacinadas nos momentos subsequentes da campanha. Mas já é possível encontrar falsas vacinas pela internet. Se você já viu um anúncio desse sentido, já saiba que é um golpe, né? Não existe essa vacina à disposição dessa forma. Então, a gente teria duas alternativas. Ou a pessoa compra e, de fato, não é absolutamente nada, é água que está ali dentro, ou coisa pior, né? Porque você pode colocar qualquer coisa ali e enganar, né, o consumidor que achou que estava comprando uma vacina. E também pode ser um indício de um crime contra a saúde pública, porque, né, uma outra opção seria alguém estar desviando essas vacinas para venda, e aí o consumidor não só é um ludibriado, como ele também é cúmplice desse crime de saúde pública. Então as pessoas precisam se lembrar disso. Agora, com relação a você comprar alguma coisa na internet que não tem um respaldo do comércio legal, coloca o consumidor sob um risco absoluto, né? Você pode estar injetando desde uma coisa completamente inócua, inofensiva a você, pode ser água, até alguma coisa que possa lhe causar um problema grave de saúde. E aí a gente não tem nem como combater esse problema a princípio, porque a gente não sabe o que está lá dentro. De acordo com especialistas, as pessoas devem ficar atentas, pois a vacina contra a Covid-19 não está sendo comercializada. É importante ressaltar que nesse momento não existe nenhuma venda autorizada por internet para que tipo de vacina for contra o coronavírus. Isso já foi garantido até pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também na declaração do próprio Instituto Butantan, que faz a produção da Coronavac. Então é importante que o consumidor, ao se deparar com esse tipo de publicidade, seja nas suas redes sociais, nos seus e-mails, no seu celular, ele não realize essa compra, pois não existe autorização da comercialização hoje direta ao consumidor, seja ela pela internet ou até mesmo em farmácias, drogarias do comércio. O problema com medicamentos falsificados é muito anterior à pandemia. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a venda de medicamentos falsos movimenta milhões de dólares todos os anos no mundo inteiro. A orientação, então, é ficar atento. Independentemente se a pessoa comprou ou não, a gente espera que ela não tenha feito essa compra. Se ela, porventura, comprou, passa a ser um caso de polícia. Então é importante que esse consumidor imprima aí essas folhas da compra e leve para uma ocorrência policial, porque é a Polícia Civil que vai fazer a investigação, o rastreamento desse site para tentar conseguir esse dinheiro de volta para o consumidor, caso ele tenha pago antecipadamente. Agora, independentemente se ele comprou, é importante que ele faça uma denúncia a respeito da existência desses sites. E essa denúncia pode ser feita tanto à Polícia Civil, como também e principalmente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente já está mais perto do que estava antes, né, da resolução disso tudo. Então, é preciso que as pessoas respeitem essa ordem de priorização da vacina. Ela não é feita para deixar pessoas de fora, pelo contrário, ela é feita para proteger quem mais precisa neste momento e daqui a pouco chega ao resto da população. A gente pretende que essa produção aumente o suficiente para agilizar essa distribuição para o resto da população. Então, precisamos ficar atentos aos calendários divulgados por estados e municípios. E, enquanto a sua vacina não chega, mantenha as medidas habituais de prevenção.
Tá aí, fica o alerta. Se você ver algum anúncio aí da venda de vacinas contra a Covid-19, denuncia, não compartilha isso nos grupos de WhatsApp, na internet, porque é golpe na certa. E agora a gente traz as últimas informações sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19. Segundo agências de notícias, o Brasil deve receber até o final de março entre 5 a 7 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra o novo coronavírus pelo consórcio chamado de COVAX. É um acordo global promovido pela Organização Mundial da Saúde para o fornecimento de imunizantes contra a Covid-19. O Ministério da Saúde já divulgou também a estimativa otimista de receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca a partir ainda deste mês. Até ontem, o Brasil já tinha imunizado mais de 2 milhões e 291 mil pessoas. E vamos ver agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanha comigo. A vacina russa Sputnik V foi considerada 91,6% eficaz na prevenção da Covid-19. Os cientistas disseram que os resultados do teste de fase 3 significam que o mundo tem outra arma eficaz para combater a pandemia do novo coronavírus. Os resultados foram coletados pelo Instituto Gamaleya em Moscou, que desenvolveu e testou a vacina desde setembro do ano passado. A Rússia despachou 240 mil doses da vacina na última quinta-feira para uso na Argentina e o restante com destino à Bolívia. A vacina Sputnik V também está sendo usada na Palestina, Venezuela, Hungria, Emirados Árabes Unidos e no Irã. E na Genebra foi iniciada a segunda campanha de dosagem contra a Covid-19 nesta terça-feira. Até o início da manhã de hoje, 455 pessoas já tinham recebido a segunda dose da vacina. A Suíça relatou pouco mais de 1.600 novas infecções no dia 2 de fevereiro, elevando o total para 526 mil registros, com casos de variantes de rápida propagação do novo coronavírus. No final de janeiro, mais de 315 mil suíços já haviam recebido a primeira dose da vacina. E a Indonésia lançou nesta quarta-feira o teste em massa do bafômetro para diagnosticar a Covid-19. Os exames estão sendo feitos em estações de trem com o objetivo de reduzir a alta taxa de transmissão no país. Segundo os pesquisadores que desenvolveram o teste, o bafômetro detecta a reação metabólica entre o coronavírus e os tecidos do corpo no trato respiratório, com uma taxa de precisão de pelo menos 95%. Apenas passageiros com resultado negativo podem entrar na estação de trem, mas todos os resultados positivos precisam ser duplamente confirmados com o exame convencional de PCR. O JBN vai fazer um intervalo rapidinho e na volta nós vamos mostrar a cerimônia que nomeou hoje o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista IV. A celebração foi na Catedral Metropolitana de Brasília e transmitida ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. Eu volto já já e espero você. Para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. E você que não pode acompanhar a nossa programação pela televisão, basta acessar o nosso portal na internet. É muito simples. Digita paieterno.com.br, como nós estamos mostrando aí, e tem ainda a opção do aplicativo que você pode baixar no seu celular. TV Pai Eterno. Estamos ao vivo para todo o Brasil, ao alcance da sua mão 24 horas por dia.
E o melhor, você fica juntinho conosco, acompanha todas as missas, novenas, todos os nossos programas, sem sair de casa e com muita alegria. Nós agradecemos a você que nos acompanha aqui na TV das Bênçãos do Pai. E na manhã desta quarta-feira, em celebração na Catedral Metropolitana de Brasília, o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro, foi acolhido para a função que agora exerce. Como mencionamos aqui no JBN, o núncio apostólico é o representante diplomático permanente da Santa Sé junto aos estados que mantêm relações e exerce o posto de embaixador. Durante o rito da missa, Dom Giambattista entregou ao presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, as credenciais do Papa Francisco para a sua missão. Estas mesmas credenciais foram entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, porque sua missão é diplomática. Participaram da celebração os bispos da presidência da CNBB, bem como o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, e outros bispos próximos. Nossas orações por Dom Giambattista e a nossa acolhida fraterna. E na quarta-feira, você já sabe, o comentário aqui do JBN é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. O assunto hoje envolve as decisões em Brasília, eleições do Senado e da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Dia 1º de fevereiro foi um dia tumultuado em Brasília. No Supremo Tribunal Federal, na abertura dos trabalhos do Judiciário, ouvimos um discurso vigoroso do presidente Luiz Fux a favor da luta contra a pandemia do coronavírus, a favor da vacina e a favor da vida. Diante de um Jair Bolsonaro constrangido e incomodado. No Senado tivemos a eleição do senador Rodrigo Pacheco, com o apoio de Alcolumbre e de Jair Bolsonaro. Não faltaram fisiologismo, golpes e traições. Agora, o fato principal foi a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o apoio de Jair Bolsonaro, que jogou todo o peso da máquina pública para ajudá-lo, com cargos, emendas parlamentares sem número, além da interferência direta do presidente. Agora, Bolsonaro, diante dessa eleição, diz: vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara. O beneficiário de tantas mercês tem pesada folha corrida na polícia e na justiça. É acusado da prática de rachadinhas na Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele e o seu grupo teriam desviado 254 milhões de reais dos cofres públicos. Pela Operação Taturana, é acusado de desviar 9 milhões e 500 mil reais. É acusado pela Lava Jato de ter recebido 1 milhão e 600 mil reais da Queiroz Galvão. É réu no Supremo Tribunal Federal por participar do quadrilhão do PP, que teria desviado 28 bilhões de reais da Petrobras, além de escândalos na CBTU
e também violência doméstica. Este é o herói do Centrão, que dominará a Câmara Federal a serviço de Jair Bolsonaro e sua família. Uma vergonha. Por hoje é só. Este foi o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Para acessar mais detalhes da nossa programação aqui da TV Pai Eterno, pode acessar lá o nosso portal paieterno.com.br, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, @TV Pai Eterno. Eu vejo você amanhã nesse mesmo horário, 12h30, se Deus quiser. Tchau, fica com Deus. Obrigada.